Fala, guardiões, tranquilo, beleza? Eu espero que sim. Aqui é o Malfactor e hoje eu vou fazer uma espécie de react a um vídeo do Papai Urso, que eu vou deixar o link aí na descrição, e vou dar os meus 2 centavos sobre tudo que tá acontecendo aí com o nosso joguinho que nós amamos odiar e odiamos amar, o Destiny 2. Então vamos lá pro vídeo. Fala pessoal, beleza? Papai Urso, estamos aqui novamente para falar do nosso jogo favorito. É isso mesmo que você viu aí no jogo. Vou começar com uma parada aqui, velho. Pô, me amarro nesse cara, velho. Me amarro nos vídeos dele, na moral. Ele fala com uma vontade. Quando ele começa o vídeo, ele fala com uma vontade, velho. Ele fala, papai, urso. Ele fala com uma vontade muito, muito, muito na vontade, cara. É muito maneiro. Muito foda, na moral. O declínio de jogadores e críticas aí sobre Destiny 2, mano. Tá complicado, né? Vamos começar aqui já a análise. Porque eu tenho algumas coisas pra dizer sobre esse declínio do número de jogadores. Cara, isso vem acontecendo desde, sei lá, eu acho que desde Shadowkeep, desde Além da Luz, se eu não me engano. E mesmo com DLCs muito boas como a Bruxa Rainha e a Forma Final, que vieram depois desse período que eu falei, né, lá da Shadowkeep, da Renegados, o número de jogadores não tem sido tão grande quanto era antes, mesmo a Forma Final, cara. Tipo assim, que foi o fechamento de toda uma saga que foi contada desde o primeiro jogo, da luta da luz contra a treva e não sei o que, e mais pra frente no Destiny 2 a gente descobre que não é bem assim, que a treva não é lá a parada do mal, que é só uma força que está sendo usada contra o viajante, blá blá blá. Desde essa época, assim, de muito tempo, e desde dessa época já entre a Forma Final e Bruxa Rainha, os números têm caído significativamente, né? Eu parei de jogar o jogo no início da Bruxa Rainha, então eu não posso dizer com propriedade e nem vou fazer uma pesquisa para ter esses números com exatidão para dizer se eu tô certo ou errado. Isso daí eu vou deixar com vocês nos comentários. Mas na Forma Final, o número de jogadores não foi tão grande assim quando era lá meados de Renegados e até Shadowkeep. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui com o que ele tá falando. O dia aparece alguma coisa diferente, mas nós estamos aqui para comentar, para falar e não vamos nos abter de falar sobre esses assuntos aqui no canal, beleza pessoal? Porque a nossa esperança é que tudo se resolva, tudo arrume, porque querendo ou não, mesmo aí com as dificuldades e as críticas, Destiny 2 ainda continua sendo um jogo magnífico, mas que no momento está passando por uma crise, talvez a maior crise que já vimos este jogo passar. Isso que ele falou de ser um jogo magnífico é muito verdade e eu acho que é a única coisa que vai segurar o Destiny, cara. O fato dele ser Destiny, simplesmente. Porque se fosse qualquer outro IP, cara, se fosse um MMORPG da vida, que é um tipo de game que já tá muito saturado, mano, já teria ido por a vala muito antes, tá? Mas o fato de ser um loot shooter, um jogo de serviço muito bem estabelecido no mercado já há anos, um jogo que tem um endgame sensacional, histórias muito boas, o jogo é bonito, o jogo é muito bem feito e tal. Isso faz com que o Destiny seja um diamante no meio do mar de fezes que a gente tem por aí no mundo dos jogos online, principalmente jogos de serviço. E eu acho que é a parada que vai manter ele, cara. O fato dele ser um jogo único. E se fosse qualquer outra coisa, cara, já ia. Putz, não ia nem ter forma final, não ia ter nem Bruxa Rainha se bobear, cara. O jogo já teria ido já pro Belelhão faz tempo. Em sua vida
Isso já acontece há alguns anos, pessoal. Destiny 2 viu uma queda histórica no número de jogadores ativos, inclusive nas plataformas como Steam, onde os números nunca foram tão baixos desde o seu lançamento. A baixa adesão Atualmente o número de jogadores tem sido menor do que o menor pico na Maldição de Osíris, que eu não joguei na época, mas dizem que foi a pior DLC do jogo e, tipo, a Confins do Destino veio aí pra desbancar esse pódio, né? Jesus amado. tem ocorrido mesmo após grandes expansões que nós já tivemos aí no passado, como a forma final, que encerraram narrativas importantes do jogo, mas não conseguiram manter o engajamento, porque naquela época nós pensávamos que ali era a forma realmente final de todo o enredo, de tudo que nós passamos no decorrer dos anos, iria culminar ali na forma final. Muitos jogadores e comunidades online relatam que após certas mudanças, como revisões no sistema de progressão, novas mecânicas e formatos de conteúdos, o jogo ficou menos divertido ou menos compensador de forma contínua. Então por isso que nós pensávamos que ali depois da forma final, a Band iria talvez já falar ali um Destiny 3, ia ter... Cara, eu vou falar uma coisa sobre isso que ele tá falando, que é realmente muito importante. Essa questão da comunidade achar que o jogo ia acabar na forma final. Deveria acabar na forma final. Deveria ser o último conteúdo de Destiny 2. Não deveria ter os ecos lá, as temporadas, não deveria, cara. Não deveria ter um gancho pra puxar essa nova saga, que é a saga do Destino, que é a saga atual. Não deveria, cara. Ia encerrar com chave de ouro, chave de diamante, chave de sei lá de qual material mais raro que tem no universo. E dar um tempo de respiro para os caras desenvolverem o Marathon, né? E quem sabe trazer um Marathon aí com muito mais conteúdo do que eu acredito que ele já vá vir. E depois disso, fazer um novo jogo, um novo Destiny. Pode chamar Destiny 3, Destiny sei lá o que, Destiny Ascension, dá o raio do nome que quiser, mano. Destiny Origins, Absolute, mano, o que não falta é subtítulo. Mas trazer um novo Destiny, um Destiny diferente, um Destiny sem bomba nova e pistoleiro e Galahorn e arma reprisada, coisa reprisada e sei lá, talvez um Destiny full em terceira pessoa, mas com raids e dinâmicas de mecânicas diferentes para as raids e pro endgame. Cara, ia ser muito, 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 muito massa ter esse tempo de respiro. É óbvio que, tipo assim, pode ser que, sei lá, se tivesse esse tempo de respiro do final do Destiny 2 para um novo Destiny, o jogo poderia não engajar tanto? Pode ser que sim, cara. Eu só tô conjecturando. Não sou dono da verdade, nem futurólogo, nem nada. Pode ser que desse muito errado, ou pode ser que desse muito certo, pode ser que resgatasse gente que parou com o Destiny 2 por causa de todos os problemas que ele tem. E, assim, ia ser um tiro no escuro. Mas às vezes vale arriscar, cara. Porque a Band... Assim, a gente tá vendo tudo que tá acontecendo com Destiny, mas a Band sabe trabalhar. A Band sabe criar uma gameplay muito boa, uma gunfight super satisfatória, extraordinária, que é um dos motivos de Destiny ser o jogo que é. Então, tipo assim, eu acho que esse tempo de respiro que eles perderam foi uma coisa que colocou o Destiny num ponto sem retorno. Eu acho que é muito, muito, muito improvável das coisas voltarem a ser, quiçá, parecidas como eram antes. Vamos dar continuidade aqui. Pequenas atualizações no jogo, mas depois nós tivemos aí mais atualizações, mais temporadas vindo e mais narrativas sendo criadas aí no jogo. Só que essas narrativas e esses conteúdos, muitos deles, pessoal, talvez não engajou.
Os comentários de jogadores veteranos afirmam que muitas decisões de design parecem desconectadas das expectativas da comunidade, levando alguns a desistirem do jogo por completo. Essa sensação de frustração se intensificou com atualizações que introduziram conteúdos considerados sem substância por parte dos jogadores e então com mais bugs e sistemas polêmicos como a nova progressão e o desempenho inconsistente, principalmente com a entrada do portal. Apesar disso, Bug infelizmente não tem como, né, cara? É uma parada que às vezes eles até deixam se prolongar de propósito porque são bugs benéficos, né? Eu lembro de quando teve mais recentemente o bug da espada, que era uma espada lendária específica que você matava com um hit qualquer boss. Matava com um hit, cara. 2 hits você levava o boss inteiro. E também teve o bug da Stern, que você estacava o buff da Stern e aí você dava dano de habilidade com a Stern na mão. E aí o buff da Stern contava pro dano da habilidade que você tava dando. E, cara, era um dano absurdo. Muito absurdo. Comia os bichos, comia boss, comia campeão, não sobrava pedra sobre pedra. Esse bug foi muito legal. Há jogadores que defendem a Bungie, afirmando que toda a comunidade tem críticas exageradas e que muitas discussões são negativas sem foco construtivo. O famoso defensor de CNPJ. Os problemas são muito óbvios e são antigos, cara. A gente já tá cansado de saber o que a Bungie tá errando e quando ela acerta a gente bate palma, cara. Vamos usar um exemplo, essa última DLC, que na minha sincera opinião eu achei qualquer pica. Muita gente elogiou, mas tipo assim, a gente tem que lembrar que antes da Insurgente teve Confins do Destino, que foi um pesadelo. Que inclusive eu acho que é um dos motivos de muitas pessoas acharem a Raid Perpétuo Deserto legal, foi pelo fato de ter saído de uma campanha de DLC péssima e um conteúdo de DLC péssimo. E aquela raid lá, ela é medíocre, velho. Ela é medíocre. Pra mim, ela tá abaixo de Garden of Salvation. Ela tá abaixo de Jardim da Salvação. Muito abaixo. E muita gente acha legal. Eu tenho essa visão, pelo menos, né? Uma opinião minha de que as pessoas acham legal porque tava sendo nivelado muito por baixo, tá ligado? Em relação a Insurgentes, a mesma coisa. Cara, não tem nem área de patrulha, velho. Tá ligado? É só uma atividade com recompensas muito boas. A lâmina práxica é uma maravilha. Nossa, a Bungie acertou demais com essa arma. A dungeon, equilíbrio, muito divertida. Nossa, muito legal de fazer, cara. Dá, assim, pra mim, pessoalmente, de 1000 a 0. Na maioria dessas masmorraids aí que eles estavam trazendo com chave de masmorra, sim, masmorraid, a masmorra com raid. Eu nunca vi um troço tão... Meu Deus do céu, velho. É legal de fazer? É legal de fazer, mas vamos pegar o exemplo da Fantasma das Profundezas. Meu amigo do céu, só quem foi atrás do selo sabe o pesadelo que é fazer essa masmorra. Principalmente na época que ela lançou. Hoje em dia é mamão com açúcar, mas mesmo assim as mecânicas e tudo mais, o tempo que você leva para concluir a masmorra é por isso que eu chamo de masmorraid, tá ligado? E essa masmorra nova ela é muito boa, muito divertida, tem um fator replay muito recompensador. Óbvio que o fato das recompensas dela estarem no sistema de tier ajuda nisso, porque sempre vai fazer com que você engaje para você procurar sempre os rolls de perks que você quer com o tier mais alto, fora também os bônus das armaduras, e você vai querer armaduras de tier 5 sim, então isso ajuda muito. Mas a DG é muito divertida, visualmente falando também é muito bonita e tal, tem todo aquele aspecto de Star Wars do Império que a gente viu aí
na DLC Insurgente, que pra mim foi a dungeon foi o ponto alto. A DLC em si, tanto a campanha quanto as atividades pós-campanha, eu achei qualquer pica, meu irmão. Isso agora está meio que caindo por terra, porque E não é porque eu sou hater de Star Wars não, tá? Eu gosto de Star Wars, mas assim, é aquilo, né? Vamos seguir com o vídeo. a maioria tem feito realmente críticas pesadas aí à gestão da Bungie. Isso aconteceu pela falta de comunicação da Bungie e também agora do grande atraso da atualização de Sombra e Ordem, que foi um dos acontecimentos mais recentes relatados pela mídia. E o adiamento Cara, isso aqui é uma parada que a gente tem que falar, cara, sobre isso. 9 de junho. 9 de junho é insanidade completa. Insanidade completa, cara. A atualização dessa DLC Insurgentes, a Sombra e Ordem, que estava programada para 3 de março, foi jogada para 9 de junho. E não dá para dizer que é culpa do Marathon, que o Marathon vai estrear no dia 5 de março. Isso é uma parada da Sony. Essa data estipulada para o Marathon foi estipulada pela Sony. E a palavra da Sony agora dentro da Band é lei. Sony agora é júri, juiz e carrasco. Se tratando de decisões da Band, não tem como não passar pela Band, pela Sony, perdão. E, cara, com certeza jogaram essa data para 9 de junho porque ou não tinha nada pronto ou estava tudo muito no básico do básico do básico de desenvolvimento de conteúdo. E com certeza eles não querem repetir a Ashen Iron, lá aquela ferro e cinza, que foi terrível, terrível. Ali pra mim foi o meu ponto de não retorno com o Destiny, inclusive. Eu não comprei aquele segundo passe de temporada. A partir dali eu não dei um centavo a mais pra Band. A Insurgentes eu tô jogando porque eu ganhei a DLC. E eu pretendo continuar não comprando mais nada dentro da Band, cara. Sério, aquilo ali pra mim foi a gota d'água. Eu não sou otário, eu não nasci ontem. Já dizia o Chorão, eu nasci pobre, mas não nasci otário. E apesar de continuar pobre, continuo não sendo otário. Eu não caio mais nesse papo, cara. Mas fazer o que, né? Vamos lá continuar com o vídeo. de uma das maiores atualizações planejadas para a Destiny, conhecida como Sombra e Ordem. Essa atualização estava programada para o início de março, agora de 2026, mais precisamente dia 3 de março, mas foi empurrada para 9 de junho de 2026, com a justificativa de que ela passaria por grandes revisões e inclusões de melhorias de qualidade de vida. O adiamento surpreendeu toda a comunidade, não pelo fato do adiamento, mas sim pela distância que eles colocaram aí, que foram de Não só pela distância, cara. A distância também é um fator, mas a falta de comunicação clara. 3 meses. Isso aconteceu. E dando conclusão à falta de comunicação. Cara, eles ficaram nessa de um tweet mais medíocre que o outro. E nada de falar do negócio até que chegou o fatídico dia de que eles falaram, né? Já faz 2 semanas, contando com a data de hoje, dia 24. Já faz 2 semanas mais ou menos que eles falaram sobre isso. Eles deram, né, a data definitiva e falaram sobre as coisas que eles vão trazer. É Panteão 2.0, reformulação de recompensas das raids e masmorras da saga antiga para o sistema novo de tier, né? Inclusive eu vou comentar disso mais pra frente. Pouco antes da data original, indicando que o conteúdo ainda não estava pronto ou satisfatório para o lançamento. Além disso, a atualização também será renomeada, o que sugere que o seu foco ou escopo foram amplamente alterados em relação ao que os jogadores esperavam inicialmente. Entre as melhorias citadas pela Bungie estão a expansão do sistema de progressão do Tier para todas as incursões, masmorras, tem também o Panteão 2.0 e está Exatamente isso aí. Eles vão reformular as armas, as recompensas, tanto a armadura quanto armas, né?
das raids e masmorras antigas para o sistema de tier. Ou seja, vai ter armadura com buff, né, como a gente está vendo agora, vai ter arma de tier. O que me deixa na dúvida é, eles vão reformular todas as armas ou vão trazer armas de aspectos diferentes, aspectos que não estão naquela masmorra ou raid específica no sistema de tier? Ou melhor, eles vão reutilizar todo o sistema de crafting do Enclave para trazer para o sistema de tier? Porque aí seria interessante, a gente não ia ficar se sentindo trouxa de ter farmado todas aquelas armas à toa, sabe? Tipo, vamos dizer que eu tenho aqui uma arma da Último Desejo, o canhão de mão lá, Nação de Feras. Eu vou ter que farmar um novo Nação de Feras, Tier 5, dentro da raid, ou eu vou pegar aquele meu Nação de Feras que tá com o projeto completo lá no Enclave e formar um com Tier 5. Como é que vai ser isso? Eu vou poder colocar memento nessas armas? Isso é muito importante, porque cadê os mementos? As raids, cada uma vai ter um memento específico, como foi a partir da Limiar da Salvação, e trouxeram para algumas raids antigas, como a Jardim, a Câmara de Cristal e tudo mais. Memento tem que voltar, cara. Memento é muito legal, a gente gosta de memento. E aí, Band, vai fazer o quê? E o Pantheon 2.0, como é que vai ser? A gente tá na expectativa disso. Porque o Pantheon, o primeiro Pantheon e o conteúdo de luz adentro, ele mostrou que a galera gosta de raid, a galera gosta de conteúdo endgame, conteúdo com desafio. É isso que faz o Destiny também ser tão especial, esses conteúdos de endgame. Cara, o meu Pantheon eu fiz com um cara da equipe lá do meu antigo clã, que ele voltou pro Destiny só pra fazer Pantheon. Ou seja, trouxe gente que tinha largado o jogo para fazer uma atividade de endgame que é muito divertida e que engaja a galera. O pessoal gosta de raid, mano. O pessoal que não faz raid gosta de ver as pessoas fazendo raid também. Tem um ou outro vagabundo que fala que raid boa tem que ser aquelas mecânicas de 2, 3 pessoas e o resto de limpeza. Ah, meu irmão, vai arrumar um serviço, pô, vai arrumar um CLT. Cara, raid é muito legal, masmorra é muito legal, conteúdo endgame é muito legal. A Band tem que trazer isso de forma sazonal, cara. Não é tipo uma mini DLC com raid e outra mini DLC com masmorra. Porra, vai catar coquinho, cara. A gente quer conteúdo endgame frenético e direto, mano. A gente gosta disso, a galera gosta disso, é isso que engaja a comunidade de verdade, cara. É sentar todo mundo pra descobrir as mecânicas de uma raid nova, ou fazer uma raid reprisada lá no modo mestre, com modificadores, com coisa mais difícil, pra gente ficar ali batendo cabeça e fazer o negócio acontecer, porque é muito satisfatório você concluir uma raid, cara. Você lá comer o boss de bala, tá ligado? É muito legal, cara. É muito maneiro também as recompensas dentro do jogo, arma, armadura e tal, mas as recompensas a gratificação de você estar ali com seus amigos, com o esquadrão e completar um desafio, cara, isso engaja muito a comunidade. E é isso que a gente tá sentindo falta, cara. E missão exótica secreta também. A gente quer missão exótica secreta, Band. Se vira. Estatísticas novas para armaduras exóticas, que também deve ganhar aí a sua versão tier. A combinação de atrasos significativos e mais falta de comunicação anterior gerou uma onda de frustração na base de jogadores. Muitos viram isso como mais um sinal de que a empresa está lutando para manter o jogo relevante, se é que ela esteja lutando para isso. Vemos também o silêncio prolongado nas semanas anteriores ao anúncio, que só alimentou rumores e especulações, intensificando a sensação de má gestão de expectativas. Uma das queixas mais comuns aí dos fãs
é a falta de comunicação clara por parte da Bungie sobre decisões que impactam fortemente o jogo. Muitos jogadores afirmam que a desenvolvedora frequentemente introduz mudanças sem explicar adequadamente o raciocínio por detrás delas, deixando a comunidade sentindo-se ignorada ou desrespeitada. Há relatos de fóruns e redes sociais lotados de mensagens como "isso foi o estopim", relatando discussões profundas como o gerenciamento de conteúdo e das expectativas. Posts aí em redes sociais. Cara, é o consumidor sendo feito de trouxa e nada acontece feijoada, velho. É lamentável demais isso, lamentável demais. Capturaram muitas dessas críticas, com jogadores dizendo que o jogo não é mais divertido e que cansaram dos constantes ajustes que não corrigem os problemas de fundo. E muitos criadores aí de conteúdos renomados, tá? Lá na gringa, anunciaram pausas ou intervalos no conteúdo que produzem sobre o jogo, como um sinal de exaustão diante da situação. Os descontentamentos não se limitam aos poucos jogadores ocasionais, mas veteranos históricos da comunidade expressam que não veem mais motivos para continuar jogando. Além disso, existem fóruns e debates internos sobre a direção da Bungie em geral, com rumores de conflitos em liderança e funcionários sobre a estratégia e prioridades desde antes da crise se intensificar. A crise atual também tem um contexto mais amplo envolvendo a situação da própria Bungie como empresa. Em 2023 para 2025, a Bungie passou por várias rodadas de demissões, reestruturações, incluindo cortes significativos de pessoal após a aquisição pela Sony e subsequente a performance aquém do esperado de Destiny 2. Relatórios sugerem Cara, esses cortes que ocorreram nessa época estão sendo sentidos agora aí, pô. Quanto menos gente para trabalhar, mais sobrecarregada a equipe que sobrou vai ficar e o descontentamento dentro da própria empresa só vai aumentando. E a gente vê o resultado aí, ó. O jogo morrendo aos poucos. Óbvio que isso não é de agora, né? Mas, assim, isso é reflexo, cara, de má gestão, de má liderança, decisões extremamente questionáveis enquanto a como você vai fazer a gestão da equipe que tá trabalhando no jogo, tá ligado? Pegaram uma galera significativa e jogaram pro desenvolvimento do Marathon muito depois desse grande corte. Acho que foram mais de 400 funcionários, cara, que rodaram nessa brincadeira aí, tá ligado? E aí divide a equipe, aí joga pro desenvolvimento de outro jogo, aí a equipe que tá aqui faz isso aí e entrega se você não gostou, como consumidor você não gostou, você ainda chora chup-cheira. Complicado, velho, complicado demais. Sugerem que a aquisição bilionária pela Sony não se traduziu em retorno financeiro esperado, levando a cortes e a reavaliação de investimentos. Parte desses cortes foi atribuída à queda de receita e ao menor engajamento dos jogadores de Destiny 2, especialmente após a expansão que não conseguiram manter picos de audiência. Alguns relatos internos também mencionam baixo moral dentro da equipe e preocupações com o futuro da empresa entre os funcionários. Sim, pessoal, tem preocupação dentro do pessoal lá da Bungie, com medo de que a Sony ou acabe com a Bungie e pegue esses funcionários, demitam, ou talvez pegue alguns desses funcionários e remaneje aí entre os seus estúdios. E esse Isso é uma preocupação muito válida porque, vamos analisar isso, né? Ele fala da baixa moral na equipe. Cara, esse tipo de coisa afeta muito a forma como você vai trabalhar, a sua vontade de trabalhar, todo esse futuro incerto dentro do ambiente de trabalho afeta muito, muito, muito negativamente. Muito mesmo, cara. Vocês não têm noção. Só quem já trabalhou na vida e já esteve abaixo de uma liderança fraca, uma liderança incompetente, sabe o quanto que isso é prejudicial para diversas áreas da sua vida, saúde financeira, saúde mental também.
que é uma coisa muito importante para te manter no funcionamento da sua função. Saúde física também acaba sendo afetada de tabela, né? É complicado, mano. Complicado. Os caras que estão lá dentro são gente também, né? Não pode esquecer dessa porra, não, velho. Sentimento e esse receio e os rumores cresceram mais com a Sony nessa semana fechando o estúdio Bluepoint, acabando na demissão aí de 70 funcionários e o fechamento do estúdio. Ou seja, a Bluepoint foi comprada também na mesma época que foi adquirida aí a Bungie. O estúdio tem a característica muito expressiva e reconhecida como um estúdio focado em remake, e a Sony resolveu colocar esse estúdio para fazer outra coisa que não é a área do estúdio. E mesmo isso, É isso, né? Como eu disse, lideranças fracas, lideranças incompetentes. O cara quer pegar skatista pra dar grau de moto, mano. Não que um skatista não consiga dar grau de moto, né? Mas você acha que um cara que dá grau de moto a vida toda não vai ser muito mais exímio no grau de moto do que um skatista que não tá acostumado a dar grau de moto? Papo reto, cara. É você não saber o que tá fazendo, porque a galera que tá nessas lideranças não se preocupam com a forma como aquilo vai gerar lucro. O importante é gerar lucro. O importante é satisfazer os acionistas e satisfazer o meu bolso. O consumidor, foda-se, ele vai dar dinheiro de qualquer jeito, porque essa galera já está presa aqui com a gente. Já está presa no nosso produto. É complicado, velho, complicado. Fora outros fatores também, né? Mas, enfim, é o que acontece quando você bota o lucro antes da arte, velho. Quando você visa o lucro antes da mensagem que você quer passar. estúdio apresentando os projetos para a Sony, todos esses projetos foram renegados, com a Sony preferindo que o estúdio tentasse fazer aí um live service que não deu conta de fazer, e por isso a Sony praticamente fechou o estúdio. E essa atmosfera de A Sony tem inveja. A Sony tem inveja de Destiny, mano. Eu tenho essa teoria da conspiração de que a Sony tem inveja de Destiny e comprou a Band pra poder desfazer Destiny. Porque os caras não conseguem emplacar um jogo de serviço, cara. Os caras são muito incompetentes. Não só incompetentes, como sem visão e sem noção do que é um jogo de serviço. Cara, quem já se estabeleceu nesse mercado, já se estabeleceu, mano. Não tem como mais voltar a querer engajar uma coisa nova, cara, no meio que já está super estabelecido. Mano, Destiny tá aí desde sempre, Fortnite tá aí desde sempre. Mano, você não vai conseguir fazer um Overwatch novo, um Destiny novo, um Fortnite novo. Não vai, mano. Não vai. Tá certo que Marvel Rivals veio aí e calou a boca de todo mundo. Mas, cara, o Marvel Rivals, ele é uma parada muito específica, que é basicamente um Overwatch da Marvel, velho. Um Overwatch com bonequinho de gibi. Óbvio que a galera vai querer engajar nisso, mas engajaram muito por uma deficiência do Overwatch. Tanto que agora o Overwatch teve uma reformulação aí, entre aspas, uma reformulação, né? Lançou aí 5 bonecos novos de uma vez e a galera tá engajando de novo no Overwatch. Deixou de ser o Overwatch 2, voltou a ser só Overwatch. E a Sony, cara, tentou aí emplacar com o Concord e viu que a pista tá salgada pra eles. A pista tá salgada pra jogo de serviço. Se você não é um nome antigo, se você não é um estúdio, uma empresa especializada nesse nicho, você não vai emplacar nada, mano. Você não vai emplacar nada. Sony, só aceite a sua derrota e traga Bloodborne para PC. incerteza corporativa acabou refletindo também nas decisões externas, como atrasos e falta de clareza por parte da Bungie. Aí ao lado do Destiny 2, a Bungie está investindo agora em um novo título chamado Marathon, um shooter de extração que foi anunciado para o lançamento de março de 2026. Alguns fãs especulam que o desenvolvimento de Marathon pode ter desviado o foco de Destiny 2, influenciado decisões como o adiamento de atualizações do Sombra Order. A própria Bungie
Ah, isso não tem como negar, mas é aquilo. A Band tinha que entregar alguma coisa. Porque a Sony, cara, deu. Não lembro agora o valor. Não sei se foi 2 bi. Não foi dinheiro, foi dinheiro. Deu e botou o pataco na mão dos caras pra eles trazerem um jogo novo. E os caras têm que mostrar o serviço, mano. E eles trouxeram aí, vão revitalizar, né, o nome Marathon, né? Porque já é uma IP que já tava na mão da Band aí, acho que desde antes do Destiny, desde antes de Halo até, se não me engano. E eles vão trazer a parada aí, mais um jogo de nicho do nicho do nicho, né? Um jogo de extração PVP com o visual super cyberpunk, mega estilizado, super lindo, tá? Eu vou jogar o teste. Se eu ganhar o jogo, eu vou jogar em live. Vou trazer conteúdo aqui pro YouTube também, se possível. Porque, cara, quer me comprar, velho, é coisa cyberpunk, velho. Quer me comprar é botar coisa cyberpunk na minha frente, velho. É foda, é foda. Declarou que Marathon não é um substituto de Destiny 2 e nem um Destiny 3, mas sim um título distinto, focado em PvP sandbox. Isso gerou debates. Muitos jogadores esperavam que a Bungie lançasse aí um Destiny 3 real, ao invés de um novo jogo com outro foco. Mas a empresa tem insistido que Destiny 2 ainda tem vida e continuará a ser suportado. Enquanto isso, Eu vou dar um encerramento aqui, eu não vou continuar o vídeo não. Vou dar um encerramento falando justamente sobre isso. Cara, o Marathon é outro jogo, é outra gameplay. A galera não vai largar Destiny pra jogar Marathon, porque o Marathon, ele efetivamente não é um substituto de Destiny. É outra gameplay, é outra parada. Por mais que seja aquela gunfight que a gente já conhece, super satisfatória, super bem feita da Band, ainda assim é um jogo diferente. A galera tem que botar isso na cabeça. E já tem uma galera do desenvolvimento que foi realocada para o desenvolvimento do Marathon voltando pro Destiny. E pode ser que esse seja um dos motivos até para o atraso da Sombra e Ordem. Isso já é eu conjecturando aqui. Porque, né, faz sentido você trazer uma grande atualização com mais conteúdo endgame, como o Pantheon 2.0, e você precisar de mais equipe para isso, né? Então faz sentido. E agora sobre o futuro, cara, de Destiny, a gente não tem roadmap, né? Então não tem como saber. A gente só vai talvez ter uma próxima DLC bem perto pro final do ano, papo de outubro, novembro. E sendo bem pessimista, no ano que vem, no início do ano que vem, ou quiçá, dependendo de como for as coisas depois de Marathon e depois de talvez ter Sombra e Ordem, não tem nem DLC, mano. Na verdade é essa. Destiny 3 não vai ser a solução. A Band, ela tem que ter um respiro, tem que ter um tempo de respiro e mexer dentro de casa, cara. Eles têm que fazer uma limpeza dentro de casa. E quando eu digo limpeza, não é mandar a gente embora e tal. É o pessoal sentar, olhar para o passado, enxergar o que dava certo e pensar no futuro onde esse passado caiba. Melhorar aquilo que eles entregavam de bom. Não é fazendo diferente, não é fazendo com o pensamento de atrair um novo público, um público diferente. Cara, esse é um jogo de fantasia espacial, de farm praticamente infinito. Só quem gosta desse tipo de nicho de gameplay e desse nicho de tema que vai engajar em Destiny. Não adianta querer trazer gente nova. Eu acho que a maior preocupação que eles deviam ter agora é manter quem ainda está aqui. E quem sabe trazer de volta quem se foi. Bom,
por enquanto vai ser isso. O vídeo ficou um pouquinho longo, né? O vídeo do Papai Urso aí, de 12 minutos, eu reagi a 9, eu consegui estender para lá de mais de 30. Mas é muita coisa pra falar, né, cara? Não tem como. A gente gosta do jogo, a gente quer que o jogo se mantenha, mas assim, se for pra ficar vivo à custa de aparelhos, sinceramente pra mim é melhor desligar. Bom, eu vejo vocês numa próxima, quem sabe. Obrigado por assistir. Se quiser comentar alguma coisa, comenta. Se quiser falar que eu falei bosta, pode ficar à vontade pra comentar. E é isso. Até a próxima e tchau.